Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo, acabamos de ouvir o Evangelho de São Mateus, quando o Senhor, ensinando aos seus discípulos e a nós, nos alerta que aquele que confessar ao Senhor, o Senhor o confessará diante do Pai. E aqueles que o negarem diante dos homens, também ele nos negará diante de Deus. Isso aqui parece uma ameaça, mas o Senhor, na sua misericórdia, nos alerta. Como fez lá no paraíso, Adão e Eva disse: não comerás da árvore do bem e do mal, se comerdes, morrereis. Alguns interpretam que Deus castigou Adão e Eva. Não houve castigo nenhum. Eles escolheram os frutos das suas escolhas. Eles escolheram o pecado. Portanto, terão o fruto do pecado. Então, no Evangelho de hoje, novamente o Senhor nos alerta que aquilo que nós fizermos, aquilo que nós escolhermos, colheremos. Então, numa outra passagem do Evangelho, o Senhor alerta: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, será salvo, mas aquele que faz a vontade de Deus. Isto tem a ver com a oração. É na oração que nós vamos poder dar testemunho de Deus. Que aquele que ora, mesmo que ele não fale nada, ele está dando testemunho de Deus, porque nele brilha a luz de Cristo. Não vos conheço, diz o Senhor. Ou seja, aquele que não tem intimidade com Deus, que não ora para Deus, que não fala com Deus, Deus não poderá fazer nada por nós. É uma escolha nossa. E aí, alerta que aquele que ama seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu marido, sua mulher, seja lá que for mais do que mim, não é digno de mim. E depois, no capítulo 19, quando o apóstolo Pedro diz: Senhor, o que é que nós receberemos se deixarmos tudo? E o Senhor disse uma coisa que passa muito despercebido. Ele diz que nós receberemos 100 vezes mais. 100 vezes mais daquilo que nós fizemos. Aquele que deixou pai e mãe, deixou casa, deixou propriedade, deixou coisa, receberá 100 vezes mais. E Santo Teofilacto explica esse detalhe que passa muito despercebido. Aliás, como muitas coisas do Evangelho, nós não entendemos exatamente o que é que o Senhor está querendo dizer. Então, quando ele diz: deixará seu pai e sua mãe, e nós entendemos na nossa linguagem binária, sim e não, como uma coisa excluindo a outra. E aí São Teofilacto explica que quando diz assim: deixará o homem seu pai, na verdade, ele em Cristo ganha o pai. Não precisa perder seu pai, mas ganha o pai. Deixará sua mãe, porque ele vai ter uma mãe. A Virgem Maria, as santas mães da igreja são as mães dos cristãos. Deixará sua mulher. Na verdade, ele ganha todas as mulheres que estão na igreja, porque são suas irmãs. Deixará a casa, aquela casa de pedra, ele ganhará uma casa na Jerusalém Celeste, que é uma casa espiritual. Deixará terras, ele ganhará o paraíso. Então, não se trata de ou, aquela escolha binária, ou escolha isto, ou escolha aquilo. Na verdade, quando nós escolhemos Cristo, ganhamos tudo.
Porque em Cristo temos tudo. Esse pai e essa mãe que nós temos, foi Deus que nos deu. Os talentos, tudo que nós conseguimos, almejamos na vida, foi Deus que nos deu. Portanto, já está com Deus, já estamos com Deus. Então, o Senhor diz, numa pequena palavra, está contido tudo isso. Herdarás a vida eterna. Lá encontraremos todos aqueles aqui na mão. Todos. Então, nós não perdemos quando nós escolhemos Cristo e colocamos Cristo em primeiro lugar na nossa vida. Porque depois de Cristo vem tudo. Quando ele diz numa outra passagem, procurai o reino de Deus e todas as coisas vos serão dadas. Está lá explicado. Todas as coisas vos serão dadas. Tudo nos pertence em Cristo. Agora, o contrário é que é complicado e é diferente, porque quando nós escolhemos Cristo, nós vamos perder tudo. Quando diz outra parte do Evangelho, de que adianta ganhar o mundo se perdemos o principal? Portanto, amados irmãos e irmãs, em Deus tudo soma. Em Deus tudo multiplica. Sem Deus tudo diminui. Sem Deus tudo subtrai e divide. É a economia da salvação. É um bom negócio. Economia é um bom negócio. Nós estamos aqui a ganhar o reino de Deus. E somos maus comerciantes. Que estamos fazendo maus negócios. Perdendo o que Deus nos oferece, entretidos com outras coisas. E Deus não é o primeiro na nossa vida, não é o alfa nem o ômega, é alguma coisa ali no meio do caminho. Nem ganhamos as coisas de Deus e perdemos as coisas que deveríamos ganhar. Essa é a matemática de Deus, diferente da nossa. Portanto, convido a todos e todas a que façamos uma nova leitura desse Evangelho. Leamos esse Evangelho nessa perspectiva e veremos que tudo é diferente daquilo que nós entendemos. Aliás, de tudo aquilo que nós praticamos. E voltando à primeira parte do Evangelho, quando diz que testemunhar a Deus, não se trata apenas de dizer, não, eu não creio em Deus. É que nossa vida está negando a Deus. Nossas obras estão negando a Deus. Nossa falta de amor está negando a Deus. Nossa falta de compaixão está negando a Deus. É nessa hora que estamos negando a Cristo. Não é quando dizemos, você acredita em Cristo? Sim, acredito em Cristo. Não se trata disso. Se trata de testemunhar a Cristo, significa viver em Cristo, e com Cristo e para Cristo. E brilharão vossas obras, as boas obras, diante dos homens e diante de Deus. Então não adianta dizer, sim, 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 Senhor, 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 se não fazemos a vontade do Senhor. O problema é esse, não é outro não. Que nós negamos a Deus com o nosso comportamento, com nossas ambições, com nossas distrações. Não vos conheço, dirá o Senhor. Aqueles que não rezam, aqueles que não estão com Deus diariamente, não é uma vez por semana, é diariamente. Isso remete à oração pessoal, aquele encontro pessoal com Deus que deve ser o nosso pão de cada dia. A oração, a leitura do Evangelho, a meditação, a lembrança de Deus. Isso que Deus espera. E aí sim, nós temos a Cristo em primeiro lugar, e todas as coisas nos serão dadas. E ganharemos, vamos repetir, ganharemos 100 vezes mais. É uma imagem da vida eterna, é uma imagem do paraíso, é uma imagem da comunhão com Deus,
Porque em Deus temos tudo. É simples. Mas nós arriscamos a perder tudo. Procurai o Senhor enquanto é tempo, diz a Escritura. O tempo urge. Convertei-vos, arrependei-vos dos vossos pecados e procurar o reino de Deus acima de tudo. Então, peçamos a Deus que nos ajude, nos acompanhe a caminhar para o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.